Leonardo Ferretti trabalhava com Natalia Volkov há 2 anos e nunca la tinha realmente visto até a noite em que ela se inclinou sobre a sua secretária, vestindo um vestido preto que fazia o seu cabelo loiro parecer ouro fiado. Ela entregou-lhe documentos com as mãos ligeiramente trêmulas e quando a manga do vestido subiu sob o brilho da luz da secretária, ele viu a marca roxa em volta do pulso dela, como uma pulseira de violência. Naquele momento, com o horizonte de Manhattan a brilhar atrás deles e a cidade a dormir lá embaixo, tudo o que ele pensava saber sobre a sua brilhante tradutora desmoronou-se. De onde está a assistir? Indique o seu país ou cidade nos comentários abaixo. E se quiser acesso exclusivo a conteúdos bônus e lançamentos antecipados, clique no botão inscrever-se para se tornar membro. A reunião tinha se prolongado, como sempre acontecia quando se tratava das famílias russas de Brighton Beach. O escritório de Léo, na cobertura do Upper East Side, estava silencioso, exceto pelo zumbido da cidade 20 andares abaixo e pelo barulho suave de papéis, enquanto Natalia traduzia os contratos finais. Era quase meia-noite e ela deveria ter ido para casa horas atrás, mas nunca reclamava das noites longas. Ela nunca reclamava de nada. Aquilo deveria ter sido a primeira pista de que algo estava errado. Leo recostou-se na cadeira, observando-a trabalhar. Aos 35 anos, ele dirigia as operações da família Ferretti há 6 anos, desde que o pai se aposentara e lhe entregara as chaves de um império construído com base no transporte marítimo, no mercado imobiliário e em conexões cuidadosamente cultivadas que se estendiam de Nova York a Moscovo. Ele era jovem para ser chefe, mas conquistou a sua posição através da crueldade e da genialidade estratégica que até mesmo a velha guarda respeitava. Naquela noite, ele usava a sua habitual camisola preta de gola alta, que se tornara a sua marca registrada, combinada com calças perfeitamente ajustadas. Ele parecia mais um magnata da tecnologia do que um chefe da máfia. E era exatamente esse o objetivo. Frentes legítimas exigiam aparências legítimas. Natalia sentou-se à sua frente, os seus longos cabelos loiros caindo para a frente, enquanto se concentrava nos documentos. Ela tinha 28 anos. Bonita daquele jeito discreto que fazia os homens olharem 2 vezes. Não porque ela tentasse, mas porque ela existia. Os seus olhos verdes eram perspicazes, captando nuances na linguagem que podiam fazer ou quebrar uma negociação. Ela usava um vestido preto justo naquela noite, profissional, mas elegante, do tipo que ela usava em reuniões importantes. O vestido moldava-se ao seu corpo, e Léo tentava muito não notar a maneira como ele se movia quando ela se mexia na cadeira. Ele vinha se esforçando muito para não notar muitas coisas sobre Natalia há 2 anos. Ela era sua funcionária, sua tradutora, a mulher que tornava possíveis seus negócios internacionais porque falava russo, italiano, francês, inglês e um mandarim razoável. Ela também era, ele percebeu em algum momento no ano passado, a única pessoa em sua vida cuja companhia ele realmente gostava. Não porque ela fosse útil, embora fosse. Não porque ela fosse bonita, embora também fosse, mas porque ela era brilhante e cuidadosa. Enxergava através de seu Gamardin de uma forma que a maioria das pessoas tinha medo de fazer. Ela terminou a última página e olhou para cima, percebendo que ele a observava. Está tudo em ordem. Os russos concordaram com os seus termos. Nenhuma alteração na redação do contrato. Ótimo. A voz de Léo era baixa, rouca por causa das muitas noites sem dormir e do excesso de uísque. Você fez um excelente trabalho esta noite, Natalia. Essa negociação poderia ter corrido mal sem você. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Só estou fazendo o meu trabalho. Você o faz excepcionalmente bem. Obrigada, Sr. Ferretti. Ela começou a juntar os papéis, empilhando-os cuidadosamente. E foi então que aconteceu. Ela estendeu o braço por cima da secretária para lhe entregar o contrato final, e a manga da camisa subiu pelo antebraço, revelando não apenas os hematomas no pulso, mas também marcas mais antigas, amareladas pelo tempo, que envolviam a pele pálida como evidência de algo terrível. A mão de Léo se estendeu e segurou seu pulso gentilmente, parando-a no meio do movimento. O que é isso? Natália congelou, seus olhos verdes se arregalando com algo que parecia pânico. Não é nada, não é nada. Léo manteve a voz suave, mas a raiva crescia em seu peito, quente e furiosa. Ele virou o pulso dela com cuidado
examinando os hematomas sob a luz quente da lâmpada de sua mesa. Marcas roxas recentes se sobrepunham a outras mais antigas, amarelo-esverdeadas. Não eram acidentais. Não eram de ter batido em móveis ou qualquer outra das mentiras que ele suspeitava que ela estava prestes a contar. Eram marcas de dedos. Alguém a havia agarrado com força suficiente para deixar sua assinatura na pele dela. Quem fez isso com você? Senhor Ferretti, por favor. Léo, chame-me Léo. Ele olhou para o rosto dela, viu o medo ali, a necessidade desesperada de se afastar e se esconder, mas não soltou o pulso dela. Ainda não. Diga-me quem a machucou. Tenho que ir. Ela puxou o braço para trás e, desta vez, ele a deixou, observando-a puxar a manga para baixo e pegar a bolsa com as mãos trêmulas. É tarde. O meu marido vai ficar preocupado. Marido. A palavra atingiu Léo como um golpe físico. Ele sabia que ela era casada. Sabia desde o dia em que a contratou. Viu a aliança de ouro no dedo dela. Ouviu-a mencionar o meu marido de passagem. Mas nunca conheceu o homem. Nem sequer ouviu o nome dele. Natália mantinha a sua vida pessoal completamente separada do trabalho. O que Léo respeitava porque mantinha a sua vida pessoal igualmente compartimentada. Agora, ele desejava ter feito mais perguntas. O seu marido fez isso? Léo levantou-se lentamente, o seu corpo de 1,88 m, desdobrando-se da cadeira. Ele manteve os seus movimentos cuidadosos, não ameaçadores, porque Natália parecia um veado prestes a fugir. Natália, olhe para mim. O seu marido magoou-a. Ela já estava à porta, com a mão na maçaneta. Boa noite, Sr. Ferretti. Vejo-o na próxima semana para a reunião sobre o envio. Então ela foi-se embora, a porta fechando-se suavemente atrás dela, deixando Léo sozinho no seu escritório, com a raiva a queimar nas suas veias e a imagem daqueles hematomas gravada na sua mente. Ele pegou o telemóvel e ligou para o seu segundo em comando, um homem chamado Vincent, que estava com a família desde o tempo do pai de Léo. Vincent atendeu ao segundo toque, com a voz rouca e alerta, apesar da hora tardia. Chefe, preciso de informações sobre alguém. O marido de Natalia Volkov. Nome, endereço, tudo. Houve uma pausa. O tradutor? Sim. Queres dizer-me por quê? Porque vi hematomas no pulso dela que pareciam ter sido causados por alguém que a agarrou com força suficiente para deixar marcas. A voz de Léo era monótona, controlada, mas Vincent conhecia-o bem o suficiente para perceber a violência por baixo. Quero saber quem é o marido dela e tudo sobre ele até amanhã. Considera feito. Léo desligou e ficou à janela, a olhar para o horizonte de Manhattan. Algures lá fora, Natalia estava a ir para casa, para um homem que a magoava. A ideia fez-lhe querer dar um soco no vidro. Em vez disso, serviu-se de uma bebida e esperou pela manhã. A informação chegou por e-mail encriptado às 6 horas da manhã. Léo não tinha dormido. Passou a noite a pensar nos hematomas e na forma como os olhos de Natália se encheram de medo quando ele agarrou o pulso dela. Abriu o ficheiro e começou a ler. Rico Mancini, 32 anos, casado com Natalia Vulov há 2 anos numa pequena cerimônia em Queens. Trabalhava esporadicamente na construção civil, tinha um histórico de brigas em bares e acusações por embriaguez e perturbação da ordem pública, e 2 ex-namoradas que tinham entrado com ordens de restrição que misteriosamente desapareceram antes de chegarem ao tribunal. Havia registros hospitalares de Natália, um pulso quebrado no ano passado, costelas machucadas há 6 meses, inúmeras visitas ao pronto-socorro por acidentes que pintaram um quadro muito claro. Léo leu o arquivo 3 vezes, sua raiva aumentando a cada leitura. Então ele ligou para Vincent novamente. Você leu o arquivo que me enviou? Sim. Então você sabe o que vou perguntar? Você quer que ele desapareça? Não era uma pergunta. Ainda não. Primeiro quero falar com Natalia. Ela precisa entender o que está acontecendo e por quê. Mas sim, Vincent, eventualmente quero que Rico Mancini desapareça silenciosamente, permanentemente, sem corpo, sem vestígios. Consegues tratar disso? Sabes que sim. Mas, chefe, talvez devesses pensar nisto. Envolver-te na vida pessoal de uma funcionária. Ela não é apenas uma funcionária. Léo interrompeu-o e eu já pensei nisso. Isto vai acontecer. Só preciso de fazer isto da maneira certa. Ele desligou antes que Vincent pudesse discutir mais e olhou para o relógio. 7 da manhã. Muito cedo para ligar para a Natalia, mas ele enviou-lhe uma mensagem mesmo assim.
Preciso de ti no escritório hoje. 10 da manhã. Assunto importante de negócios. A resposta dela chegou 5 minutos depois. Estarei lá. Léo passou as 3 horas seguintes a preparar o que iria dizer, como iria convencer uma mulher que estava claramente presa num casamento abusivo, de que ela podia confiar nele, que ele a manteria segura, que era possível sair dessa situação. Ele já tinha negociado com famílias rivais, evitado guerras potenciais e mediado acordos no valor de milhões. Mas isto parecia infinitamente mais importante e infinitamente mais assustador, porque ele não estava a negociar por território ou lucro. Ele estava a negociar pela vida de Natália. Ela chegou exatamente às 10 horas, vestida com calças cinzentas e uma blusa creme, o cabelo loiro preso num coque profissional. Ela parecia composta, mas Léo notou a maquilhagem um pouco pesada na maçã do rosto, cobrindo o que ele suspeitava ser mais uma contusão. Ela também usava mangas compridas, apesar do dia quente de outubro. Senhor Ferretti. Ela pousou a bolsa e sentou-se no lugar de sempre, em frente à secretária dele. O que precisava discutir? Léo não se sentou. Em vez disso, contornou a secretária e encostou-se nela, mantendo alguma distância entre eles, mas deixando claro que não se tratava de uma reunião de negócios normal. Mandei investigar o seu marido ontem à noite. Natalia empalideceu. O quê? Rico Mancini, trabalhador da construção civil quando trabalha, o que não é frequente. Histórico de violência. 2 ordens de restrição que desapareceram misteriosamente. Registros hospitalares seus, que parecem um manual sobre violência doméstica. Léo manteve a voz calma, factual. Eu sei que ele te magoa, Natália. Eu sei que ele tem te magoado durante a maior parte do teu casamento. E quero ajudar-te a sair dessa situação. Ela levantou-se abruptamente, com a mão a tremer. Não tinha o direito de investigar a minha vida pessoal. Tem razão, não fiz isso. Mas vi essas contusões e não pude ignorar. Ele deu um passo à frente com cuidado. Há quanto tempo ele bate em ti? Isso não é da tua conta. Natália, não, a voz dela falhou. Tu não entendes, não podes entender. Este é o meu casamento, a minha vida, o meu problema. Tornou-se da minha conta no momento em que vi o que ele está a fazer contigo. Tu trabalhas para mim. Estás sob a minha proteção. Quer percebas isso ou não, Leo suavizou a voz. Eu posso ajudar-te. Tenho recursos que nem imaginas. Abrigos, advogados, segurança, tudo o que precisares para fugir dele. Natália riu, mas parecia abatida. Achas que eu não tentei ir embora? Achas que estou aqui só porque quero? Então por quê? Leo perguntou gentilmente. Ajuda-me a entender. Ela ficou em silêncio por um longo momento. E quando finalmente falou, sua voz mal passava de um sussurro. Porque ele está certo. Eu não sou nada sem ele. Sou fraca demais para sobreviver sozinha. Para onde eu iria? O que eu faria? Sou apenas uma tradutora. Não sou ninguém. Léo sentiu algo partir-se no seu peito. Natalia, olha para mim. Ela olhou relutante, os seus olhos verdes cheios de lágrimas não derramadas. És a pessoa mais brilhante com quem já trabalhei. Falas 5 idiomas fluentemente. Negocias acordos de milhões de dólares para mim. Captas nuances que os falantes nativos não percebem. Não és apenas uma tradutora. És excepcional e não és fraca. Estás a sobreviver a algo que destruiria a maioria das pessoas. Isso não é fraqueza, é força. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Ele diz que sou muito emotiva, muito carente, que ninguém mais me aturaria, que tenho sorte por ele ficar comigo mesmo quando eu estrago tudo. Ele está a mentir para você. É isso que os agressores fazem. Eles convencem você de que precisa deles para que não os deixe. Mas você não precisa dele, Natalia. Nunca precisou. Tu não compreendes. A voz dela estava desesperada agora. Ele pode ser tão bom quando não está zangado. Ele ama-me. Ele diz-me isso o tempo todo. E talvez se eu me esforçasse mais, se parasse de provocá-lo. Para. A voz de Léo era firme, mas não dura. Ouça-me com muita atenção. Nada do que você faz justifica a violência. Nada. Se ele a amasse, não a machucaria. O amor verdadeiro não deixa marcas. O amor verdadeiro não causa medo. Natália chorava abertamente agora, sua compostura profissional completamente abalada. Não sei o que fazer. Estou tão cansada, Léo.
Estou tão cansada de ter medo. Léo queria abraçá-la, queria prometer-lhe que tudo ficaria bem, que ele resolveria tudo, mas sabia que isso seria ultrapassar um limite para o qual ela talvez não estivesse preparada. Em vez disso, manteve a distância e falou com absoluta certeza. Eis o que vai acontecer. Vais ficar no meu apartamento. Tenho segurança, espaço, tudo o que precisas. Estarás segura lá. E depois vamos decidir os próximos passos. Advogados de divórcio, ordens de restrição, o que for preciso para te libertar dele legalmente. Ele virá à minha procura. Deixa-o vir. Ele terá de passar por mim e pela minha segurança primeiro. E prometo-te, Natalia, que ele não vai conseguir. A voz de Léo tornou-se fria e perigosa. Eu protejo o que é meu. E agora estás sob a minha proteção. Ela olhou para ele por um longo momento, procurando algo em seu rosto. Por que estás a fazer isso? Por que te importas? Porque estou meio apaixonado por ti há meses. Porque a ideia dele tocar em ti me dá vontade de cometer homicídio. Porque mereces muito mais do que aquilo que tens recebido. Mas Léo não podia dizer nada disso, ainda não. Não quando ela estava tão vulnerável. Porque trabalhas para mim e não tolero que ninguém magoe o meu pessoal, e porque mereces sentir-te segura, isso é motivo suficiente. Natália enxugou as lágrimas com as mãos trêmulas. Não tenho para onde ir. Então virás comigo. Agora, vamos buscar as tuas coisas ao teu apartamento, enquanto o rico está no trabalho, e depois vais ficar na minha casa. Sem discussões, ela acenou com a cabeça lentamente, e Léo viu o momento exato em que ela tomou a decisão de confiar nele. Foi assustador e corajoso, e ele respeitou-a imenso por isso. Eles pegaram o carro de Léo, um SUV preto com vidros escuros dirigido por um dos seus homens, e foram até o apartamento que Natália dividia com Rico, no Queens. Era um quarto andar sem elevador, num bairro que já tinha visto dias melhores. Léo mandou 2 dos seus seguranças subir com Natália, enquanto ele esperava no carro, vigiando. Ela ficou fora por 20 minutos e voltou com 2 malas e uma mochila, com o rosto pálido, mas determinada. É tudo o que me importa, disse ela enquanto colocavam as malas na bagageira. O apartamento de Léo, chamá-lo de apartamento, era subestimá-lo significativamente, ocupava todo o último andar de um prédio que ele possuía no Upper East Side. Janelas do chão ao teto davam vista para o Central Park. A área de estar era decorada com linhas limpas e modernas, com móveis caros, e tinha 3 quartos, cada um com seu próprio banheiro. Léo nunca precisara do espaço extra. Ele morava sozinho, sempre morara sozinho, mantinha sua vida pessoal cuidadosamente separada do trabalho e de envolvimentos românticos que poderiam se tornar complicações. Mas agora, enquanto acompanhava Natália pelo apartamento e lhe mostrava o quarto de hóspedes que seria dela, Léo percebeu que não se importava com a companhia. Na verdade, ele a queria ali. Queria saber que ela estava segura atrás do seu sistema de segurança e guardas. Queria vê-la de manhã e ouvi-la a movimentar-se pelo seu espaço. Isso era provavelmente algo que ele deveria examinar com mais cuidado, mas mais tarde. No momento, Natália precisava de se sentir segura. Isto é lindo, disse ela, olhando ao redor do quarto de hóspedes, com a sua cama king size e vista para a cidade. Léo, isto é demais. Não é suficiente. Ele colocou as malas dela dentro da porta. Acomode-se. Descanse se precisar. Tenho alguns telefonemas para fazer, mas estarei no meu escritório se precisar de alguma coisa. Obrigada. Ela olhou para ele com algo parecido com admiração. Não sei por que está a ser tão gentil comigo, mas obrigada. Léo queria dizer-lhe que gentileza não tinha nada a ver com isso, que as suas motivações eram muito mais complicadas e egoístas do que simples caridade. Mas em vez disso, apenas acenou com a cabeça e deixou-a sozinha para relaxar. No seu escritório, ligou para Vincent. Ela está aqui no meu apartamento. O marido vai perceber que ela desapareceu. Estou a contar com isso. Quero que ele venha procurá-la. Mas Vincent, quando ele vier, quero os seus homens prontos. Não quero que ele se aproxime a menos de 30 metros deste edifício. Entendido. Quer que tratemos dele de forma definitiva agora? Ainda não. Preciso de falar com a Natalia primeiro. Certificar-me de que ela está preparada para o que isso significa. Mas em breve. Muito em breve. Leo passou o resto da tarde a trabalhar, a fazer chamadas, a rever contratos,
Mas a sua mente continuava a divagar para Natália no quarto de hóspedes, perguntando-se se ela estava bem, se estava a ter dúvidas, se estava com medo. Por volta das 18 horas, ele saiu do escritório e a encontrou na cozinha, olhando para a geladeira com uma expressão confusa. Não há nada aqui além de uísque, água com gás e o que eu acho que pode ser comida mofada que trouxe de fora. Léo quase sorriu. Eu não cozinho, é óbvio. Ela fechou a geladeira e virou-se para ele. Deixe-me fazer o jantar. Preciso fazer alguma coisa com as mãos ou vou enlouquecer. Não precisa. Por favor, deixe-me sentir-me útil. Então Léo pediu para entregarem mantimentos e Natália cozinhou enquanto ele se sentava na ilha da cozinha e observava. Ela fez massa do zero, as mãos movendo-se com eficiência experiente. E Léo percebeu que estava a ver um lado dela que nunca tinha visto antes. Relaxada, confortável, doméstica. Ela cantarolava enquanto trabalhava, e quando percebeu que ele a observava, sorriu. O quê? Nada. Só estou a gostar de ver alguém realmente usar a minha cozinha. Eles comeram na mesa de jantar dele, com vista para as luzes da cidade. E pela primeira vez em anos, o apartamento de Léo parecia menos um apartamento de solteiro estéril e mais um lar. Conversaram sobre coisas fáceis, filmes de que gostavam, livros que tinham lido, lugares para onde queriam viajar. Natália contou-lhe sobre ter crescido com pais imigrantes russos no Brooklyn, sobre aprender idiomas porque adorava como eles abriam mundos diferentes. Léo contou-lhe sobre ter herdado o negócio do pai muito jovem, sobre a pressão de estar à altura de um legado enquanto tentava modernizar as operações. Foi a noite mais normal que Léo teve em anos, e ele percebeu que não queria que ela acabasse. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar, e Natália se aconchegou no sofá dele com uma taça de vinho, sem sapatos, parecendo mais à vontade do que ele jamais a tinha visto. A vista do Central Park se estendia atrás dela, e Léo achou que ela parecia pertencer àquele lugar, ao seu espaço, à sua vida. Posso perguntar uma coisa? Ela disse depois de um tempo. Qualquer coisa, por que realmente investigaste o rico? Foi só porque viste os hematomas ou há mais alguma coisa? Léo pensou cuidadosamente na resposta. Os hematomas foram o que me fizeram agir. Mas, para ser sincero, já estava preocupado contigo há algum tempo. É sempre profissional, sempre competente, mas há uma tristeza nos teus olhos que eu não conseguia entender. E nunca falas sobre a tua vida pessoal. Nunca mencionas ser feliz. Eu disse a mim mesmo que não era da minha conta. Mas quando vi aqueles hematomas, não consegui mais ignorar. És observadora. É assim que me mantive viva até agora. Natália ficou em silêncio por um momento, mexendo o seu vinho. O rico nem sempre foi assim. Quando nos conhecemos há 3 anos, ele era charmoso, atencioso. Fazia-me sentir especial, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava. Casamos rapidamente, talvez rápido demais. E nos primeiros meses foi bom. O que mudou? Não tenho a certeza. Ele perdeu o emprego, começou a beber mais, ficou com ciúmes do meu trabalho, do tempo que eu passava a traduzir. Ele dizia que eu me importava mais com o meu trabalho do que com ele. Nós brigávamos e ele pedia desculpa, prometia melhorar. Então aconteceu pela primeira vez. Ele empurrou-me durante uma discussão e eu caí. Ele ficou muito arrependido depois, chorou, implorou que eu o perdoasse, disse que nunca mais aconteceria. Ela riu amargamente. Aconteceu novamente 2 semanas depois. E depois continuou a acontecer. Por que não o deixaste? Leo perguntou gentilmente. Porque ele me convenceu de que eu não conseguia, que eu era demasiado fraca, demasiado dependente, demasiado imperfeita. Ele dizia-me todos os dias que eu tinha sorte por ele me aturar, que mais ninguém me iria querer. Como eu provocava em sua raiva e o fazia fazer coisas que ele não queria fazer. Depois de um tempo, comecei a acreditar nele. Comecei a pensar que talvez eu fosse o problema. Talvez se eu me esforçasse mais, fosse melhor. Não o deixasse zangado. Ela parou de falar. Parece estúpido agora dizer isso em voz alta. Não é estúpido. É o que os agressores fazem. Eles destroem-te sistematicamente até que não confies mais no teu próprio julgamento. É manipulação psicológica e é tão prejudicial quanto a violência física. Natalia olhou para ele com surpresa. Tu entendes essas coisas? Já vi isso antes. Não na minha vida pessoal, mas no meu trabalho.
Poder, controlo, manipulação. Essas são ferramentas que as pessoas usam para conseguir o que querem. O rico usa-as contigo. A diferença é que tu estás a sair dessa situação. Tu estás aqui. Isso exigiu uma força incrível. Não me sinto forte. Sinto-me aterrorizada. Aterrorizada e forte não são mutuamente exclusivos. Na verdade, fazer algo mesmo estando aterrorizada é a definição de coragem. Ela sorriu para ele e algo quente se espalhou no peito de Léo. Ele queria beijá-la, queria puxá-la para perto e prometer que nunca mais deixaria ninguém magoá-la. Mas era muito cedo. Ela precisava de tempo para se curar, para se lembrar de quem era sem a voz de Rico na sua cabeça. Então, em vez disso, Léo apenas sorriu de volta e mudou de assunto, mantendo as coisas leves até que Natalia bocejou e anunciou que iria para a cama. Durma bem, disse Léo. E Natalia, você está segura aqui, eu prometo. Eu acredito em ti. 3 dias depois, Rico apareceu. A segurança de Léo ligou-lhe à meia-noite para informar que Rico Mancini estava no átrio, bêbado e agressivo, exigindo ver a sua esposa. Léo levantou-se da cama em segundos, vestindo calças e uma camisa, com a mente afiada apesar de ter sido acordado do sono. Mantenham-no no átrio. Não o deixem subir. Estou a descer. Ele foi ver Natalia primeiro, encontrando-a acordada no quarto, sentada na cama com os joelhos encostados ao peito, claramente tendo ouvido a comoção da chamada da segurança. Ele está aqui, sussurrou ela. Ele está no átrio. Ele não vai subir aqui. Eu vou tratar disso. Léo, ele é perigoso quando está bêbado. Eu também. A voz de Léo era fria. Fica aqui. Tranca a porta. Não saias até eu ir buscar-te. Ele desceu de elevador até ao átrio, onde encontrou Rico cercado por 2 dos seus seguranças. O homem era mais baixo que Léo, talvez 1,75, com o tipo de constituição física de quem faz trabalho manual, mas que tinha começado a ficar com barriga. Os seus olhos estavam vermelhos, o seu hálito cheirava a cerveja barata e havia uma expressão selvagem e desesperada no seu rosto que o tornava perigoso e patético na mesma medida. Onde ela está? Rico balbuciou. Onde está a minha mulher? Eu sei que ela está aqui. Alguém a viu entrar contigo. Léo aproximou-se lentamente, com as mãos nos bolsos, projetando uma autoridade calma. A tua mulher deixou-te. Ela não vai voltar. Aceita isso e segue em frente. Ela é minha mulher. Ela não pode simplesmente ir embora. Quem diabos és tu para afastá-la de mim? O homem que lhe diz para ir embora enquanto ainda pode. A voz de Léo baixou para algo letal. Você não vai ver Natalia esta noite, nem em nenhuma outra noite. Ela está sob a minha proteção agora. Se tentar voltar aqui, se tentar contactá-la, se fizer qualquer coisa além de aceitar que o seu casamento acabou, vai se arrepender. Estou sendo claro? Rico tentou avançar, mas os seguranças o seguraram facilmente. Vou matar-te. Vou matá-la. Ela é minha. Léo aproximou-se, baixando a voz para que apenas Rico pudesse ouvir. Ouve com muita atenção. Eu sei das contusões. Eu sei das idas ao hospital. Eu sei que há espancas há 2 anos. E se alguma vez, e eu digo alguma vez, voltares a tocá-la, nunca encontrarão o teu corpo. Não sou um marido ciumento, Rico. Sou um homem com recursos e conexões que você nem imagina. Teste-me e descubra do que sou capaz. Algo nos olhos de Léo deve ter comunicado a seriedade da ameaça, porque a bravata de Rico desmoronou. Ela é minha esposa, ele disse novamente. Mas agora é semanalmente, não por muito tempo. O advogado dela entrará em contato com você sobre os papéis do divórcio. Assine-os. Siga em frente com a sua vida, porque se não o fizer, eu acabarei com ela por si. Léo acenou para os seus homens, que arrastaram Rico para fora do edifício e o largaram na calçada. Léo observou através das portas de vidro até Rico se afastar cambaleando na noite. Depois virou-se e voltou para cima. Encontrou Natália na sala de estar enrolada num cobertor, com o rosto pálido. Ele foi-se embora? Ele foi-se embora. Léo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância cuidadosa. Estás bem? Eu ouvi-o gritar. Ele parecia tão zangado. Ela estava lá a tremer. E se ele voltar? E se ele não voltar? Eu deixei bem claro o que aconteceria se ele tentasse. Léo estendeu a mão e pegou a mão dela gentilmente. Estás segura, Natália.
Falei a sério. Ele não vai chegar perto de ti. Ela olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o rosto dele. Ameaçaste-o. Fiz mais do que ameaçá-lo. Prometi-lhe consequências se ele não desistisse. E eu cumpro as minhas promessas. Tu realmente... Ela parou, incapaz de terminar a frase. Para te proteger? Sim, sem hesitar, Léo apertou a mão dela. Eu sei o que sou, Natalia. Eu sei das coisas que fiz, da violência de que sou capaz, mas eu a direciono para pessoas que merecem. Rico merece. E se ele me der um motivo, eu não hesitarei. Ela deveria ter ficado horrorizada. Deveria ter se afastado, chamado-o de monstro, exigido ir embora. Em vez disso, ela inclinou-se para ele, descansando a cabeça no ombro dele, e sussurrou. Obrigada. Leo envolveu-a com o braço, segurando-a enquanto ela tremia de adrenalina e alívio, e soube que estava em apuros, porque aquilo tinha deixado de ser uma questão de proteger uma funcionária. Tinha se tornado pessoal de uma forma que complicava tudo. Ele estava a apaixonar-se por ela. Provavelmente estava a apaixonar-se por ela desde o primeiro dia em que ela entrou no seu escritório, há 2 anos, com o seu sotaque russo perfeito e os seus olhos verdes penetrantes. E agora que ela estava ali, na sua casa, nos seus braços, ele não sabia se alguma vez conseguiria deixá-la ir. Na manhã seguinte, Léo fez uma chamada que planeava desde o momento em que viu as contusões de Natália. Vincent, está na hora. Queres que trate do Rico Mancini? Sim. Faz com que pareça limpo. Faz com que pareça um acidente ou um desaparecimento. Não quero repercussões para a Natalia. Considera feito. Quer saber os detalhes? Não, só quero saber quando estiver feito. Léo desligou e foi fazer café, encontrando Natalia já na cozinha, vestida com jeans e um dos seus velhos moletons da Colômbia, que ela deve ter pegado emprestado. Estava grande demais nela, as mangas penduradas além das mãos, e ela parecia incrivelmente jovem e vulnerável. Bom dia, disse ela suavemente. Bom dia. Como dormiu? Melhor do que esperava. A tua cama é confortável. Ela serviu-se de café e acrescentou leite, movendo-se pela cozinha dele como se fosse o seu lugar. O que acontece agora? Agora tu precisas de tempo para te curar. Procura um terapeuta especializado em recuperação de abuso. Descobre quem tu és sem a voz do rico na tua cabeça. Léo encostou-se ao balcão. E tu continuas a trabalhar para mim, se quiseres. Nada precisa mudar profissionalmente. Tudo já mudou. Ela olhou para ele por cima da caneca de café. Não posso voltar a fingir que temos apenas uma relação profissional, não depois de tudo. Não, concordou Leo. Acho que não podemos. Eles ficaram ali na luz da manhã, a cidade acordando lá fora e algo mudou entre eles. Era muito cedo para qualquer coisa acontecer. Natalia precisava de tempo e espaço para se recuperar. Mas a consciência estava lá agora, reconhecida e real. Leo, sim. Por que estás realmente a fazer tudo isso? E por favor, não digas que é só porque trabalho para ti. Não sou estúpida. É mais do que isso. Leo pousou o café e olhou diretamente para ela. Queres a verdade? Por favor, porque me importo contigo. Me importo contigo há mais tempo do que provavelmente seria apropriado, dada a nossa relação profissional. Respeito a tua inteligência, admiro a tua força e gosto da tua companhia mais do que de qualquer outra pessoa na minha vida. E quando vi essas contusões, quando percebi que alguém estava a magoar-te, não consegui suportar. Não tu, nunca tu. Os olhos de Natalaia encheram-se de lágrimas. Léo, não precisas de dizer nada. Não me deves nada. Estou a ajudar-te porque mereces ajuda, independentemente do que sinto. Mas pediste a verdade, então aqui está. Ela pousou o café e atravessou a cozinha até onde ele estava. Então, lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, ela estendeu a mão e segurou o rosto dele com as 2 mãos. Também me importo contigo. Há muito tempo. Mas não achava que tinha permissão para isso. Eu era casada, e tu eras meu chefe, e parecia impossível. Ainda é complicado, eu sei, mas não quero mais ignorar isso. Não quero fingir. Ela acariciou sua bochecha com o polegar. Quando eu estiver pronta, quando eu tiver me recuperado e me entendido, podemos tentar? Podemos ver no que isso pode dar? Léo cobriu as mãos dela com as suas. Podemos levar todo o tempo que precisares. Não vou a lugar nenhum. Ela sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiro que ele viu nela desde que ela chegou. Ótimo.
A ligação veio 3 dias depois. A voz de Vincent era objetiva. Está feito. O carro de Rico Mancini foi encontrado nas docas. Não havia corpo, mas as evidências sugerem que ele caiu na água. A polícia está a considerar um provável suicídio. O nível de álcool no sangue dele estava muito acima do normal. Alguma ligação conosco? Nenhuma. Limpo como tudo. Bom trabalho. Léo desligou e encontrou Natália na sala de estar a ler um livro que ele tinha recomendado. Ela olhou para cima quando ele entrou e, de alguma forma, sem ele dizer nada, ela soube. Ele se foi, não é? Ele desapareceu. A polícia acha que ele está morto. Provavelmente se afogou nas docas. Natalia ficou em silêncio por um longo momento. O seu rosto estava indecifrável. Então ela disse, eu deveria me sentir culpada. Uma boa pessoa se sentiria culpada. Você não é culpado de nada. Você não pediu por isso. Não, mas também não estou triste, estou aliviada. Isso faz de mim uma pessoa má? Léo sentou-se ao lado dela. Isso faz de ti humana. Ele aterrorizou-te durante 2 anos. Não lhe deves tristeza. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Estou livre. A sério? Verdadeiramente livre. Sim, estás. Ficaram ali sentados juntos enquanto o sol se punha sobre o Central Park, e Léo abraçou-a enquanto ela processava tudo. O alívio, as emoções complicadas, o início da cura, e ele prometeu a si mesmo que lhe daria todo o tempo que ela precisasse para se recompor antes de pedir mais alguma coisa. As semanas transformaram-se em meses. Natália começou a consultar um terapeuta especializado em recuperação de violência doméstica. Continuou a trabalhar para Léo, traduzindo documentos e participando em reuniões. Mas também começou a aceitar outros clientes, construindo o seu próprio negócio como freelancer. Ela estava a recuperar a sua independência, a sua confiança, a sua autoestima. Léo viu-a transformar-se da mulher assustada e insegura que chegara ao seu apartamento em alguém mais forte, mais segura, mais ela mesma. Ela ficou no apartamento dele, embora já tivessem deixado de fingir que era temporário. Ela tinha o seu próprio quarto, mas passava a maioria das noites na sala com ele, conversando sobre os seus dias, a ver filmes, a cozinhar juntos. Eles tinham caído numa domesticidade fácil que parecia natural e certa. E lentamente, com cuidado, a relação entre eles evoluiu. Começou com pequenos toques. A mão dela no braço dele quando ela ria de algo que ele dizia, os dedos dele afastando o cabelo do rosto dela, as pernas dele se tocando quando se sentavam no sofá. Depois, progrediu para toques mais longos, mais deliberados. Léo a segurar a mão dela enquanto caminhavam pelo Central Park. Natália a encostar-se nele enquanto assistiam a um filme. O braço dele em volta dos ombros dela, a cabeça dela no peito dele. Eles dançavam em torno da atração óbvia, ambos cientes dela, ambos à espera do momento certo. Esse momento chegou numa noite fria de dezembro, 3 meses depois de Natalia se ter mudado para lá. Eles estavam na cozinha a preparar o jantar juntos, quando Natalia de repente parou de cortar legumes e olhou para ele. Léo. Ele se virou do fogão. Sim, estou pronta. Ele não precisou perguntar o que ela queria dizer. Ele podia ver nos olhos dela, na maneira como ela se comportava, na certeza em sua voz. Ela estava pronta. Pronta para seguir em frente. Pronta para mais, tem a certeza? Ele perguntou mesmo assim, porque era importante demais para se apressar. Tenho a certeza. Tenho a certeza há semanas. Agora sei quem sou. Sei da minha própria força e sei o que quero. Ela atravessou a cozinha e ficou em frente a ele, perto o suficiente para que ele pudesse sentir o perfume dela, ver os reflexos dourados nos olhos verdes dela. Eu quero-te, Léo. Quero ver o que podemos ser juntos. Se ainda quiseres isso, também. Nunca deixei de querer. A voz dele era áspera de honestidade. Mas, Natália, precisas de entender uma coisa. O que sinto por ti não é simples. Não é casual. Se fizermos isto, vou entregar-me completamente, de forma possessiva. Passei meses a ver-te a curar e a manter-me à distância. Mas se me deres permissão para cruzar essa linha, não vou conseguir voltar atrás. Vai ser minha e eu protejo o que é meu. Eu sei, eu quero isso. Eu quero-te exatamente como és. Perigoso, protetor e possessivo. Eu quero tudo isso. Léo segurou o rosto dela com as mãos, acariciando as bochechas dela com o polegar. Então janta comigo amanhã à noite. Um encontro de verdade,
Deixa-me cortejar-te como deve ser. Ela sorriu. Nós moramos juntos. Não é um pouco ao contrário? Não me importo. Eu quero fazer isso direito. Tudo bem. Sim, leve-me para um encontro. Léo Farretti. Ele beijou a testa dela, as bochechas, a ponta do nariz, mas não a boca. Ainda não. Ele queria esperar. Queria que o primeiro beijo de verdade fosse perfeito. Amanhã à noite vista algo bonito. Vou levá-la a um lugar especial. O restaurante ficava em Tribeca, pequeno e exclusivo, o tipo de lugar que não fazia propaganda porque não precisava. Léo sabia que o proprietário tinha pedido um favor para conseguir uma mesa privada com vista para a cidade. Natália chegou deslumbrante, com um vestido verde escuro que combinava com os seus olhos, o cabelo loiro caindo em ondas soltas pelas costas. Todos os homens no restaurante se viraram para olhar para ela, e Léo sentiu uma onda de orgulho possessivo. Minha! Algo dentro dele rosnou. Ela é minha. Sentaram-se frente a frente com champanhe e a melhor comida que Nova York tinha para oferecer. E conversaram sobre tudo. Suas infâncias, seus sonhos e seus medos. O que queriam da vida, como seria estar juntos. Nunca vou deixar o negócio da família, disse Léo, querendo ser claro. É quem eu sou, o que eu faço. É perigoso, é complicado e não vai a lugar nenhum. Se estiveres comigo, estás a aceitar isso. Eu sei, e estou bem com isso. Trabalhei para ti tempo suficiente para entender o teu mundo. Não me assusta. Deveria assustar-te um pouco. Talvez, mas assustas-me menos do que o meu próprio marido. Pelo menos contigo. Sei que a violência é direcionada para pessoas que merecem. Nunca me magoarias. Nunca! Léo prometeu. Eu morreria primeiro. Depois do jantar, eles caminharam à beira-mar. O vento de dezembro era frio, mas não insuportável. Léo deu-lhe o seu casaco e manteve o braço em volta dos ombros dela. E quando pararam para olhar para a ponte do Brooklyn iluminada contra o céu noturno, Natalia virou-se nos braços dele e olhou para ele. Beija-me, disse ela. Tens a certeza? Tenho a certeza há 3 meses. Estou apenas à espera que te decidas. Leo sorriu e baixou a cabeça, dando-lhe tempo para mudar de ideias, para se afastar, mas ela não o fez. Ela levantou-se na ponta dos pés e foi ao encontro dele. E quando os seus lábios finalmente se tocaram, foi como se tudo se encaixasse no lugar certo. O beijo foi suave no início, exploratório, aprendendo o sabor e a sensação um do outro. Depois, aprofundou-se, tornou-se voraz. Meses de tensão, desejo e distância cautelosa finalmente quebrados. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Natalia sorriu para ele. Demoraste bastante. Eu queria que fosse perfeito. E foi. Ela puxou-o para baixo para outro beijo, e Léo soube que estava completamente, irrevogavelmente perdido. Eles voltaram para o apartamento deles, e desta vez, quando se beijaram, não havia nada a impedi-los. Léo empurrou Natália em direção ao quarto, com as mãos no cabelo dela e os dedos dela agarrando a camisa dele. Eles se despediam lentamente, reverentemente, e quando Léo a deitou na cama, ele se certificou de perguntar a cada passo se ela estava bem, se era isso que ela queria. Tenho certeza de que ela continuava dizendo, eu quero isso. Eu quero-te. Então Léo fez amor com ela com toda a paciência e cuidado que tinha, mostrando-lhe com o seu corpo o que ele tinha medo de dizer com palavras, que ela era preciosa para ele, que ela era importante, que ele a protegeria e a amaria enquanto ela o deixasse. E quando finalmente se uniram, movendo-se em perfeita sincronia, parecia mais do que apenas prazer físico. Parecia que tinham voltado para casa. Depois, envolta nos braços dele, com a cabeça no peito dele, Natalia traçou as cicatrizes nas costelas dele e disse, eu amo-te. O coração de Léo parou. O quê? Eu amo-te. Apaixonei-me por ti desde a primeira vez que viste aqueles hematomas e exigiste saber quem me tinha magoado. Amo o teu instinto protetor e a tua inteligência, e a forma como me vês como mais do que eu me vejo a mim mesma. Amo-te, Léo. Ele puxou-a para mais perto, enterrou o rosto no cabelo dela e sentiu algo se soltar no seu peito. Também te amo, tanto que me assusta. Não fiques aterrorizado. Apenas fica aqui comigo para sempre. Passaram o resto do inverno a construir a sua relação, a conhecer-se melhor,
a apaixonar-se ainda mais. Natália continuou a curar-se e a crescer, a sua confiança florescendo sob o apoio e carinho consistentes de Léo. Começou a aceitar projetos de tradução maiores, construiu a sua base de clientes e tornou-se conhecida como uma das melhores no ramo. Ela era brilhante e bem-sucedida e finalmente se viu da maneira como Léo sempre a viu, como alguém excepcional. Na primavera, eles estavam juntos oficialmente há 4 meses e Léo sabia o que queria. Ele sabia disso desde a primeira noite, quando ela lhe disse que o amava. Mas ele queria esperar até que ela estivesse completamente curada, até que ela tivesse se recuperado totalmente antes de pedir. Numa noite quente de maio, ele levou-a de volta ao local onde tiveram o primeiro encontro, o restaurante em Tribeca com vista para a cidade. Tomaram champanhe e jantaram, e quando a sobremesa chegou, Léo estendeu a mão por cima da mesa e pegou na mão dela. Natalia, preciso de te dizer uma coisa. Ela ergueu os olhos do creme brulee, os olhos verdes curiosos. O que é? Há 2 anos entraste no meu escritório como minha tradutora. Inteligente, competente, profissional. Respeitei-te desde o primeiro dia. Mas, em algum momento, o respeito transformou-se em admiração. A admiração transformou-se em afeto, e o afeto transformou-se em amor. Tornaste-te a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa em quem penso quando acordo e quando vou dormir. A pessoa com quem quero partilhar tudo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo, colocando-a na mesa entre eles. Os olhos de Natalia arregalaram-se. Chegaste até mim abalada, convencida de que eras fraca, mas eu vi a tua força desde o início. Observei-te reconstruir-te, recuperar o teu poder, tornar-te a mulher incrível que sempre foste, mas que tinhas esquecido. E quero passar o resto da minha vida a lembrar-te o quanto és excepcional, o quanto és amada, valorizada, querida e absolutamente insubstituível. Ele abriu a caixa, revelando um anel de platina com uma esmeralda no centro, rodeada por diamantes. Casa comigo, Natalia. Sê minha esposa, minha parceira, meu tudo. Deixa-me passar todos os dias a provar que sou digno de ti. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Léo, eu sei que é rápido. Eu sei que estamos juntos oficialmente há apenas alguns meses, mas eu amo-te há 2 anos e não vou perder mais tempo. Eu quero-te para sempre, se tu me quiseres. Sim. Ela ria e chorava ao mesmo tempo. Sim, claro. Sim, amo-te tanto. Leo colocou o anel no dedo dela, depois contornou a mesa para beijá-la, sem se importar que estivessem em público, que as pessoas estivessem a observar. Ela era oficialmente dele agora, e ele queria que o mundo inteiro soubesse. Casaram-se em julho, numa pequena cerimônia num jardim botânico no Brooklyn, rodeados pela família de Natália e pelos amigos mais próximos de Léo. Ela usava um vestido branco simples e carregava flores silvestres. E quando ela caminhou pelo corredor em direção a ele, Léo pensou que ela nunca tinha estado tão bonita. Eles trocaram votos que eles mesmos escreveram. Ele prometeu protegê-la e amá-la, sempre ver a força dela mesmo quando ela não conseguisse ser o seu porto seguro sempre. Ela prometeu confiar nele, ficar ao lado dele, amá-lo sem medo e completamente. Na recepção, o pai de Natália chamou Léo à parte. Cuide da minha filha. Ela já passou por muita coisa. Eu cuidarei. Pelo resto da minha vida, eu cuidarei. Eles passaram a lua de mel na Itália, passando 2 semanas na Toscana, numa vila que Léo alugou, bebendo vinho, fazendo amor e conversando sobre o futuro. Eles queriam ter filhos, eventualmente, queriam construir uma vida juntos que estivesse ligada aos negócios de Léo, mas separada deles. Natalia continuaria a traduzir, Léo continuaria a administrar os negócios da família e eles criariam algo bonito juntos. Quando voltaram para Nova York, para o apartamento que agora era totalmente deles, sem mais fingir que era temporário, sem mais quartos separados. Natalia ficou em pé diante das janelas do chão ao teto com vista para o Central Park e disse: Nunca pensei que teria isto, uma vida que escolhi, um parceiro que me vê. Felicidade que não vem acompanhada de medo. Leo aproximou-se por trás e envolveu-a pela cintura, apoiando o queixo no ombro dela. Mereces tudo isso e muito mais. Agora sei disso. Levei algum tempo a acreditar, mas agora sei. Ela virou-se nos braços dele e olhou para ele. Obrigada por veres a minha força quando eu não conseguia.
Obrigada por me dar esse espaço para curar. Obrigada por me amar. Obrigada por confiar em mim, por me deixar entrar, por ser corajoso o suficiente para escolher a si mesmo. Ela beijou-o de forma suave, doce e cheia de promessas. Eu não escolhi apenas a mim mesmo. Eu escolhi a nós. Eu escolhi esta vida que estamos a construir e eu escolheria novamente. Sempre que ficavam ali, na luz dourada do entardecer, duas pessoas que se encontraram no meio da violência e do medo e construíram algo bonito a partir das ruínas. Natalia recuperou a sua força, lembrou-se do seu brilhantismo, aprendeu a confiar novamente. Léo encontrou alguém que viu além do chefe perigoso e percebeu o homem por baixo, que o amava completamente e sem reservas. Um ano depois, continuavam a traduzir contratos até tarde da noite no escritório dele, com o horizonte de Manhattan a brilhar atrás deles. Mas agora, quando Natalia se inclinava sobre a secretária para lhe entregar os documentos, não havia hematomas nos seus pulsos, apenas uma aliança de platina que refletia a luz e um sorriso no rosto que dizia que ela estava exatamente onde pertencia. Alguma vez testemunhou alguém encontrar forças para partir? Já viu o amor crescer a partir da proteção e da confiança? De onde está a assistir? Indique o seu país ou cidade nos comentários abaixo. Se gostou desta história, inscreva-se no nosso canal para mais contos de cura, redenção e romances inesperados. Clique no sino de notificações para nunca perder uma nova história. E se quiser conteúdo bônus exclusivo, cenas estendidas e acesso antecipado às nossas histórias, considere aderir ao nosso programa de membros. O seu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdo como este. Obrigado por fazer parte da nossa